Salve, salve drinqueiros, vinheiros e hoje espumanteiros. Estou com a minha tacinha de espumante porque hoje nós vamos falar sobre espumantes, os seus tipos de espumantes e as harmonizações dos principais. Eu não vou entrar muito no mérito da harmonização daqueles que não são muito conhecidos. Então o espumante, para começar, ele é sim um tipo de vinho. Muita gente acha que não, mas ele é um tipo de vinho, assim como o frisante. O frisante é diferente do espumante porque o frisante tem metade da pressão que contém uma garrafa de espumante. O frisante muito difundido no Brasil é o Lambrusco italiano. Então vamos às tipologias do espumante de acordo com o seu índice de açúcar ou com a sua doçura. O mais seco de todos é o Natur. Está lá no rótulo, quando ele é Natur, está especificado no rótulo, ele praticamente não tem açúcar residual na sua composição. Ele vai muito bem com frutos do mar grelhados, com peixes grelhados e com risotos que tenham frutos do mar ou peixes na sua receita. Depois nós temos o Extra Brut, que não é muito conhecido no Brasil, também bastante seco, e na sequência nós temos o Brut. Dentro do Brut, que é ainda um espumante com pouco açúcar, entre 8 e 15 gramas por litro, ele vai muito bem com peixes crus, com sashimi, com ostra, com comida japonesa. E dentro do Brut nós temos o Brut Rosé. Já o Brut Rosé ele é um espumante um pouco particular, porque ele vai muito bem com embutidos, com carpaccio e com canapés. Também na sua composição bastante seco, com pouco açúcar. Depois do Bruto nós temos o Demi-Sec e o Sec, que já estão aí migrando um pouquinho para um paladar um pouco mais doce, para quem não gosta tanto seco, mas não é classificado como doce. Né? Como doce, espumante doce mesmo, é uma classificação, espumante doce, mas ele é conhecido como moscatel, que é o espumante que a gente vai consumir com a sobremesa, com doces, sobremesas, bolos, que tem um método de produção um pouquinho diferente dos demais. Então eu vou falar rapidamente também sobre os métodos de produção, porque também você encontra no rótulo. Então nos rótulos dos espumantes, você vai encontrar as terminologias método tradicional, método clássico, champenoise, que os três são a mesma coisa. Os dois processos de fermentação acontecem dentro da garrafa. Então é o método clássico tradicional, também conhecido como champenoise, porque ele foi criado na região de Champagne. Depois nós temos o método Charmat. O método Charmat é o método em que a fermentação ela ocorre dentro do tonel pressurizado. Então a garrafa ela entra só no momento de envasar e colocar no mercado. O Charmat ele é muito mais fresco. O Charmat também você tem essas tipologias diferentes de Natur, de Brut, né, de tipologia por açúcar. Então aí você vai encontrar harmonização, conforme eu falei no início do vídeo, de acordo com o tipo do espumante, do índice de açúcar dentro dele. Então o método Charmat ele tem um custo-benefício muito melhor. Não quer dizer que o Charmat é menos bom ou pior do que o método champenoise ou tradicional. São vinhos, são produtos finais diferentes, são vinhos diferentes que você vai encontrar nas garrafas para situações diferentes. O que diferencia é que realmente os espumantes produzidos no método Charmat eles têm um custo-benefício muito melhor. Vou dar um exemplo de um método Charmat bastante conhecido no Brasil, o Prosecco. O Prosecco é um espumante que tem denominação de origem, então ele é classificado como Prosecco. Somente o espumante produzido na região do Vêneto e Friuli Venezia Giulia, que são duas regiões no nordeste da Itália, produzido no método Charmat. O Champagne é um espumante, mas produzido na região de Champagne, na França, onde surgiu esse tipo de vinho. Também não quer dizer que é melhor ou pior do que os outros, mas historicamente e em função da sua denominação de origem, ele é tido como um espumante bastante importante. A cava, que eu sugiro como um custo-benefício muito bom para um espumante produzido com método tradicional, é um espumante espanhol, produzido na região de Cava, mas não só ali, também produzido em outras regiões, mas tem que ser sempre utilizado o método clássico. Existem regiões delimitadas na Espanha, que se vocês quiserem, vocês entram na internet e pesquisem um pouquinho mais. O que é importante a gente salientar aqui para finalizar o nosso vídeo das dicas de espumante? Que o melhor espumante é o melhor para o seu paladar, é aquele que se adapta melhor para o teu gosto. Então não se atenha muito a regras, ok? Compre aquilo que você achar melhor para o teu paladar. Lembrando que não devemos beber muito, devemos degustar, apreciar o vinho, porque em Vino Veritas não podemos entregar aí os nossos segredinhos embriagados. Obrigado, até a próxima semana e saúde!